Olá pessoal, bem-vindos ao canal e mais um vídeo. E hoje vamos fazer aqui esse lindo vaso decorativo de gesso, utilizando aqui como molde uma garrafa de amaciante. Então nós vamos ter aqui uma garrafinha, essa daqui ela tem 1 litro. O primeiro passo, nós vamos aqui recortar a parte de cima. Essa é a parte mais dura da garrafinha. Então você tira essa parte primeiro para facilitar depois na hora de desenformar a peça inteira, né? Você higieniza a garrafa por dentro, né? Tira aqui o amaciante ou o produto aí da garrafinha que você tiver, né? Para ele não estragar a nossa massa de gesso. Então, primeiro tira aqui a parte do plástico, né? E depois a gente corta aqui o bocal, a parte de cima. Para fazer a massa, vamos fazer da seguinte forma. Eu não tenho um recipiente tão grande que vá servir aqui todo de uma vez só. Então eu separei aqui 6 copos americanos cheios de gesso. Copinho americano, esse daqui normalzinho, né? E aqui eu reservei 250 ml de água. Então eu vou fazer 2 vezes esse processo, né? Eu separo o gesso, coloco aqui no copinho e mexo a nossa massa. A massa ela vai ficar mole mesmo, mas pode ficar tranquilo que quando for secada ela endurece e vai dar certinho no nosso vaso. Ó, ela fica mole mesmo, essa textura aqui. E é rapidinho, ó, não durou nem 1 minuto, a gente já fez a primeira leva da massa e coloca aqui dentro do nosso molde, ó, é bem mole mesmo. E agora vamos fazer outra massa igual, exatamente igual, ó. Ela fica assim, mole. Pronto, já fiz aqui minha outra massa e vamos completar aqui novamente. Essa daqui vai até sobrar porque eu fiz um pouco a mais. E vamos reservar um pouco e logo em seguida vamos fazer o bocal do nosso vaso. Como que funciona agora para fazer o bocal, né? Aqui não tem problema ficar essas bolhas, porque depois nós vamos lixar e dar o acabamento final. Para fazer aqui o bocal, eu vou utilizar este tubinho de doce, mas também dá certo para quem tem esses canetões marca-texto, também dá certinho. A gente coloca aqui, ó, a massa ainda não está dura. Nós vamos esperar ela endurecer um pouquinho mais, para daí ficar assim, bem fixo aqui o tubinho. Aqui agora é o seguinte, já passou uns 5 minutinhos e o gesso já começa a endurecer. Então nós vamos colocar aqui o tubinho para fazer o nosso furinho central. Agora o importante é de minutos em minutos você precisa mexer esse tubinho aqui para ele não colar. Porque se deixar ele quieto aqui, quando o gesso secar ele vai virar uma pedra, a gente não consegue retirar mais. Então, ó, de minutos em minutos a gente vem, dá uma rodadinha aqui, ó. Vai fazendo isso. Quando perceber que a peça já está dura, pode tirar aqui e é só aguardar a peça secar. O prazo total para secar é entre 40 e 50 minutos. Aqui passou mais ou menos uns 10 minutos, eu fiquei fazendo esse processo de girar aqui, ó. E agora a massa ela já está dura, mas não a ponto de desenformar, ó. Mas a gente já consegue tirar aqui o tubinho e agora só deixar secar, né, até finalizar o tempo que eu tinha falado, né, de 40 a 50 minutos. Passado então 50 minutinhos, nossa peça já pode ser desenformada. A gente bate aqui, ó, e já escuta que ela está bem sequinha. Não seca, mas já está seca para ser desenformada, tá? Esse molde não dá para reutilizar, então aqui nós vamos ir cortando com a tesoura ou com o auxílio de uma faca, né? Para ir desenformando. É importante tirar tudo isso daqui, já deveria ter tirado, para facilitar agora na hora de desenformar. Então a gente faz um cortezinho em qualquer parte aqui, e não tem problema se bater na peça, porque a gente vai dar o acabamento depois. Então na hora de lixar, né, a peça ela vai ficar lisinha, então não tem problema se a faca ou a tesoura bater aqui na peça. Tem plástico que é super fácil de tirar, ou tem esse daqui, por exemplo, ele é um
tiro um pouco mais duro. Então eu vou tentar tirar aqui, ó, o máximo. Vou ter que ir cortando até lá embaixo, daí tem que ter paciência para ir puxando, ó. Aí aqui já tá aparecendo nossa peça, ó. Aqui eu peguei o auxílio de uma faca, assim, ó, e fui passando ela aqui até ele rachar a peça dessa forma. Vai ser mais fácil de desenformar assim, ó. Daí é só puxar ela aqui que ela vai soltando inteira. Vou passar de novo a faca aqui. Com o auxílio da faca, ó, ele sai mais fácil. Cortei até lá embaixo. E aqui a nossa peça já vai sair inteira. Saiu assim, ó. Ele pegou um pouquinho do desenho aqui do plástico, olha, ficou super legal. E agora nós vamos dar o acabamento. Ou a gente pode deixar a peça lisa, ou fazer buraquinhos nela. Eu vou fazer aqui os buraquinhos e ensinar vocês. Para essa etapa aqui é super simples, a peça ainda está úmida. Eu pego a ponta da colher, né, uma colherzinha redondinha assim, ó, e vou girando ela aqui na peça, ó, para fazer os buraquinhos assim. E vou encher a peça desses buraquinhos. Não tem problema se eles forem ficar feios agora, porque depois, quando a gente for passar a lixa embaixo da água, a gente dá o acabamento e ele fica lisinho, ó. Esse daqui é super simples. Eu vou mesclando para ele ficar bem orgânico, né? E não parecer que foi combinadinho de fazer assim, ó. Então, ó, vai fazendo os buraquinhos assim, ó, com a colher. Eu vou terminar aqui e logo volto para dar o acabamento junto com vocês. E é assim que a peça vai ficar, ó. Depois de fazer vários buraquinhos, nós vamos lavar ela embaixo da água, ó. Pode passar água sem medo, tá? Senão vai derreter a peça, ela já está dura o suficiente para aguentar a carga de água. E com o auxílio de uma lixa, um pedacinho pequenininho, nós vamos passar por toda a peça. E se você achar que precisa passar no buraquinho, nesses buraquinhos assim, ó, para deixar com um acabamento melhor, é só ir assim, ó, com a ponta do dedo, ó, ela vai ficando esbranquiçada porque é o gesso soltando, tá? Então vai fazendo isso em todas. Aqui onde a gente passou a faca, ó, é só passar a lixa que ele já vai ficar certinho. E o mais importante é aqui em cima, né, o bocal do vaso, né? Aqui você decide se você quer mais redondo, se quer quadradinho, se quer ele certinho. Então é só dando aqui a finalização com o auxílio da lixa ou com o auxílio de uma faca. Daí vai fazendo isso, pode molhar a peça para tirar o excesso, olha se ela tá certinho do jeito que é seu gosto aí e continua fazendo, ó, sem dificuldade. E aqui o nosso vaso pronto, ó. Ele já pode ser usado no mesmo dia, tá? Só cuidado no móvel que você vai colocar, porque ele para secar mesmo vai uns 4 dias, tá? Se você quiser pintar ele, então é só esperar 4 dias, já pode pintar. E é assim que fica, né? Super legal, ó. Eu vou montar um arranjo aqui, ó. Colocar umas folhagens verdes, misturado com umas coisas amarelas. Vamos ver se vai ficar legal. E foi assim que ficou nosso vaso, olha que legal. Comenta aí se vocês já tinham pensado em fazer um vaso utilizando como molde uma garrafa de desinfetante ou de amaciante aí. Muito obrigado por ficar até aqui, até a próxima, tchau, tchau.